Muito bem, vamos começar então o batismo desse lá na minha terra, quando nasce um menino, fala assim, está lambendo a cria, né? E lamber a cria tem um significado muito importante, porque se alguém, não sei se é mito, você nunca foi boiadeira, mas você anda pelos sertões, deve saber. Se alguém está levando uma vaca numa viagem e a vaca da cria pare, primeira providência é não deixar que ela lamba a cria. Porque se lamber, depois ninguém separa mais, aquilo marca a viagem atrás e tal. Então, lamber a cria é isso aí, receber um ser novo que chega ao planeta, fazer a ligação do Criador com a criatura. E nós estamos assim nessa noite aqui na academia, eu não sou profeta, mas eu garanto que nós estamos testemunhando alguma coisa memorável. Porque esse livro do Paulo Haddad, ele foca um compromisso antigo do Brasil, da ONU, e que o Brasil quase nada fez até agora. Eu vou contar rapidamente, eu estava conversando com o pessoal da Bienal do Livro, e nós falávamos em livros para levar para a escola. E chegamos a esse tema. E na mesma hora eu falei, vou conversar com o Paulo Haddad, são 17 objetivos. A gente arruma, o Paulo arruma, nós arrumamos 17 pessoas, cada um cuida de um tema e o Paulo supervisiona. Quando eu falei com ele, ele falou assim, eu já tenho isso tudo pronto, eu faço o livro. Porque o Paulo, essa pessoa modesta que nós conhecemos, mas tão brilhante quanto modesto, agora, depois de aposentado, ele está trabalhando 10 horas por dia, né? E eu não quero alongar essa conversa, o Paulo trabalha com narrativas, eu não quero fazer uma narrativa muito longa aqui, mas eu conheço o Paulo desde que o prédio do Colégio Estadual, os traços, curvas do Niemeyer, ainda cheiravam a tinta fresca, né? E daí nós viemos numa fraterna convivência, desde jogar sinuca no Brunswick, né? Comer sanduíche na Bosque, quibe na OK, e sonhar com coisas, né, nas quais a gente apostava e nas quais continuamos apostando. E o Paulo tornou-se uma referência, primeiro, em desenvolvimento regional, né, Candinho? Fundou o CEDEPLAR, começou a ganhar mundo, né, fazendo consultoria, viajando, aprendendo e ensinando, assim, um olhar para a realidade e sempre uma capacidade de ver coisas que ninguém ainda viu e organizar aquilo de uma forma produtiva para melhorar a vida das pessoas, para melhorar o mundo, essa coisa que ele continua fazendo. Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma evocação aqui mais antiga um pouco, Paulo, dos quibes da Rua Juiz de Fora, né? Dona Lili, Tabule Quibe, né? Enquanto isso, seu Emílio Haddad morava em Oliveira, tinha lá o comércio, né? As muitas atividades dele, a rodoviária e tanta coisa mais, e seu Emílio ia à casa dos meus pais toda noite jogar buraco. E tinha uma coisa que eu posso revelar, a coisa do idioma do seu pai. Posso? Seu Emílio, quando chega... Oliveira tem uma característica, que não sei se sabem, mas era um centro importante no Brasil na chegada de libaneses. Havia lá, inclusive, em Oliveira, um cemitério, né? Um cemitério separado. Não sei se era o seu Davi, que era o chefe druso lá, né? Os drusos tinham os seus cultos, sua religião, etc. Mas então o pessoal
da cidade dizia que o seu Emílio estava no Brasil há não sei quantos anos e não tinha aprendido português ainda muito bem. E quando chegavam os jovens libaneses, antes de serem orientados para onde é que iam, não é? Ou o que iam fazer em Oliveira, eles falavam, seu Emílio é nosso patrício e tal, conversa com ele. Aí eles voltavam e falavam, mas o seu Emílio não fala nada mais de libanês. Então, mas era uma figura incrível, não precisava falar nada. Ele era a comunicação, a bondade, aquela coisa pacata, né? Mas tem uma história que eu não posso deixar de contar, que quando o Paulo terminou o ensino médio no estadual, e ele resolveu, ele não ia fazer medicina como o irmão mais velho, não ia fazer direito como o Emilinho, que depois foi deputado estadual, federal, prefeito de Oliveira, e nem ia ser padre. Porque a oportunidade que foi dada a ele para ser padre, né, Paulo? Posso falar? O Paulo era assim, o seu Emílio era uma figura muito querida, o Paulo sempre foi essa figura maravilhosa que ele é, de ser humano, né, sensível, gentil, etc. E o padre resolveu dar uma chance diferenciada para ele, e tinha uma bênção do Santíssimo, aquela coisa soleníssima, com incenso, né, com tudo mais ali, e deram ao Paulo uma campainha assim, múltipla, eram 4 campainhas numa só. Era uma super, né, um equipamento assim, custava sair da sacristia, né? E deram ao Paulo em consideração a ele, e ele ia tocar na hora que elevasse o Santíssimo, a hora mais solene da missa, e quando chegou a hora, o Santíssimo ficou lá em cima esperando, o Paulo cochilou. Eu brinco com ele, mas assim, pô, podia ser um cardeal, né? Tinha competência para isso, mas dormiu na hora errada. Então, agora, a história que eu ia contar e eu quero contar é a seguinte: então, terminado o ensino médio, o Paulo resolveu estudar ciências econômicas, né? Depois virou economia, né? Mas era ciências econômicas ali na rua Curitiba e tal. E ele, então, resolveu ir lá conversar com o pai dele, porque era um pouco, talvez, fazer como é que eu vou dizer? Explicar ao Emílio de que se tratava, ter, né, a bênção dele, não sei se precisava abençoar, mas, assim, cientificá-lo daquilo. Então, falou, olha, pai, é uma carreira do futuro, ciências econômicas e tal. Aí o seu Emílio, pragmaticamente, perguntou, meu filho, se você formar nisso, o que é que você pode ser? Aí o Paulo falou, eu posso ser secretário das finanças, que era assim que se falava, né? E eu me lembro muito bem que quando o Paulo foi, aí, bom, ele foi secretário do planejamento, eu tive a honra e a alegria de ser chefe de gabinete dele por 4 anos, aprendi muito, fizemos, né, coisas muito bonitas lá, inclusive o PRODECOM, o Programa de Desenvolvimento Comunitário, né, que foi um marco importante, mas aí quando ele foi chamado pelo presidente Itamar Franco para ser ministro do Planejamento, eu fui lá abraçá-lo e eu disse assim, pois é, senhor Emílio, não imaginava que você chegasse nessas alturas, né? É isso, é uma vida bonita e uma vida produtiva, uma coisa assim admirável. Agora, então, esse livro são, como está aí no título, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Trata-se de organizar um plano decenal de governo. No fim é isso, estruturar, que é algo que nós percebemos aí só de ler jornal, o quanto é necessário, o quanto tem sido necessário. É uma forma de articular para melhorar realmente o nível de vida, etc, etc. Eu quero só dizer, isso faz parte do protocolo da casa, que essa palestra do Paulo, ela é patrocinada, é um trabalho que tem o apoio
da CEMIG e da Unimed, que são parceiros que permitem que a gente faça essa jornada que estamos fazendo. Eu prefiro que o Paulo mesmo fale, né? Quem melhor do que ele. Então é isso, obrigado por estar aqui conosco, né? O presidente Rogério Tavares, a última coisa, né? O seu xará, né, desembargador? O Rogério me pediu que presidisse esse encontro, porque ele está com compromissos pessoais hoje, e eu, como me tornei presidente emérito, deve servir para isso, né? Assim, na hora que precisa, chama, assim, né? É muito bom, eu faço isso com muito orgulho, com muita alegria, por mim e por essa casa. Bem-vindo, Paulo, alegria você estar aqui. Tá? Boa noite a todos. Algumas pessoas aqui estou revendo após quase 4 anos, fico muito satisfeito e alegre da presença de vocês. Em setembro de 2015, o Brasil assinou, juntamente com os Estados-membros das Nações Unidas, um compromisso com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda tem 17 objetivos, que começa com combate à fome, redução da pobreza, passa pela questão do gênero, ou seja, é uma agenda que, se você fizer uma pesquisa de opinião pública geral, você vai encontrar que as pessoas vão mencionar que gostariam que o Brasil equacionasse esses problemas. De lá para cá, nós já vamos para 8 anos, alguma coisa se fez, mas a agenda continua incompleta. Eu vou mostrar por quê. Então, nesse sentido, o meu objetivo com esse livro é propor que o Brasil tenha um plano decenal de desenvolvimento incorporando esses 17 objetivos. E vou explicar por quê. Em primeiro lugar, o desenvolvimento sustentável tem 3 dimensões. O país que está num processo de desenvolvimento sustentável, ele está crescendo globalmente competitivo, ou seja, com a indústria que é tecnologicamente avançada e progressista. Ele tem a inclusão social, acaba com a miséria, erradica a pobreza e atenua as desigualdades sociais. E, em terceiro lugar, ele conserva, preserva e reabilita os seus ecossistemas. Então, se a gente olhar agora o conjunto de indicadores que nós dispomos, nós chegamos a uma conclusão um pouco triste. Vamos pegar o tema do crescimento econômico. Vamos pegar de 1900 a 2020, ou seja, 120 anos de crescimento do Brasil. De 1900 a 1980, o Brasil apresentou um grande progresso econômico. Passou pela Primeira Grande Guerra, pela Segunda Grande Guerra, pela Depressão Econômica de 29 e terminou esses 80 anos com a média de crescimento de quase 6% ao ano. De 1980 até hoje, os últimos 40 anos, nós tivemos uma economia semi-estagnada. A expressão que se usa é crescimento pífio. Houve momentos em que a economia cresceu. Quando terminou a hiperinflação com o Plano Real, nós tivemos 2 anos
de recomposição do poder de compra do trabalho da massa salarial e a demanda de mercado ativou a economia. Tivemos também no governo Lula poucos anos de crescimento devido ao boom de commodities. Mas o crescimento sustentado ocorre quando você tem um ciclo de expansão. O ciclo de expansão é um período em que a sociedade cresce a 7%, 8% ao ano durante uma década, quase uma década. É precedido de reformas econômicas e institucionais, de eliminação de pontos de estrangulamento, e se joga numa aventura extremamente ambiciosa para desenvolver. Nós tivemos, depois da Segunda Grande Guerra, 2 ciclos de expansão econômica. O primeiro ciclo foi os anos JK. O presidente JK enfrentou um problema delicado, que era com o fim da Guerra da Coreia, a economia começou a entrar em processo de estagnação. Havia um processo de urbanização e o mercado de trabalho crescia de forma acelerada. Dessa forma, ele fez uma coisa extremamente ousada. Fez um plano com 56 metas. Substituição de importações. O Brasil começou a produzir tudo que ele consumia. Uma das metas era a interiorização do Brasil com a construção de Brasília. Era um período, geralmente no ciclo de expansão, a sociedade fica mais descontraída, mais criativa. Foi o período da Bossa Nova. O segundo ciclo foi nos anos 70, concebido pela inteligência de Roberto Campos. Ele, o que ele fez? Criou o Banco Central, modernizou a economia, a gestão da dívida, o crédito direto ao consumidor, o Sistema Nacional da Habitação. Então, todo aquele parque produtivo que foi criado por JK e que estava com 30%, 40% de ociosidade, gerou demanda. E a economia mundial crescia, criou um processo de exportação e, nos anos 70, a economia cresceu 8,2% ao ano. Isso é uma coisa excepcional, porque desenvolvimento, no conceito moderno significa criar um campo amplo e diversificado de oportunidades para o cidadão. Essa é a melhor definição do Amartya Sen, um economista indiano com prêmio Nobel. Quer dizer, não é o crescimento do PIB, não é o crescer, é também, mas é principalmente ampliar e diversificar o campo de oportunidades para a juventude. De 1980 a 2020, nós tivemos um período de semi-estagnação. Por exemplo, vamos pegar os 20 anos do século atual. Nesses 20 anos, de 2000 a 2020, a China cresceu acumuladamente em 20 anos 345%. O Brasil cresceu 26%. Ora, se nós tivéssemos mantido o ritmo de progresso econômico dos anos de 1900 a 1980, o brasileiro hoje teria o padrão de vida médio do italiano e do espanhol. Nós teríamos umas condições extremamente favoráveis. Os jovens, as pessoas que estão aí numa faixa de 40, 45 anos, não sabem o que é prosperidade econômica. É a possibilidade que você tem de realizar o seu sonho profissional, ter um mercado de trabalho decente,
ter oportunidades diversificadas de você se realizar, etc. Então, há uma grande preocupação, é dos objetivos, de retomada do crescimento econômico. Eu diria o seguinte, que nós temos como proposta no livro a formação do terceiro ciclo de expansão da economia brasileira. E vou mostrar a trajetória disso. Em segundo lugar, nós temos, por falta de crescimento, alguns problemas se acumularam. Nós temos uma taxa de desemprego, quando você soma o desemprego aberto, que está caindo, o subemprego, o emprego informal, e o desalentado, os desalentados são pessoas que foram várias vezes ao mercado de trabalho e não conseguiram se realizar. Nós chegamos recentemente a 28%. Esse número está caindo. Agora, esse desemprego tem um componente conjuntural, se a economia volta a crescer, você vai observando, mas tem também um componente estrutural. Então, esse é um problema. Esse é um problema. O outro problema é miséria, pobreza, pobreza absoluta, pobreza relativa. Quando um país fica um longo período, anos, com muito desempregado, sem criar oportunidades de emprego, a pobreza começa a ter patamares, para patamares que significam o sem teto, passando fome, até o desempregado que consegue, no máximo, uma alimentação por dia. Esse é um problema gravíssimo, gravíssimo. O Brasil está no mapa da fome de novo. Então, você imagina o seguinte, um país que é o maior produtor de alimentos, pelo menos para 5 produtos ele é o maior produtor, e para outros 5 ele é o segundo maior produtor, ter essa questão da fome. Isso é mal governança, erro de política econômica, pequeno acesso ao poder político das camadas menos privilegiadas. Agora, tem um problema que às vezes a gente não ouve falar, mas é igualmente grave. É o problema do desequilíbrio regional de desenvolvimento. Se você estiver em Maceió, pegar um carro e ir até a foz do São Francisco, chegando em Xingó, pode ver lá o Museu do Lampião, você vai passar pelo Mata Atlântica, Agreste, Sertão, e vai ver um quadro de desigualdade social no Brasil. O maranhense e o alagoano, que são os estados mais pobres, têm hoje condições de vida que são 3 vezes inferiores às condições de vida de nós que moramos nas áreas mais desenvolvidas. Então, como resolver isso? O que eu vou propor é recuperar as políticas públicas que, através de um sistema de planejamento, renovando ideias, modernizando a experiência de outros países e, principalmente, revendo as experiências passadas. Vou dar um exemplo prático. Em 1959, o presidente Kubitschek percebeu que o país estava crescendo
mas com desequilíbrio regional de desenvolvimento. Quando começou a nova industrialização, a indústria de automóveis, máquinas, equipamentos, etc., a única região que tinha uma infraestrutura portuária de transporte, ferrovias, adequada para a localização dessa atividade era o eixo Rio-São Paulo. No eixo Rio-São Paulo, você foi colocando as fábricas. No ABC, aí que surgiu Santo André, São Bernardo, Campinas. Isso foi depois descentralizando, foi criado um eixo de desenvolvimento para o Oeste Paulista, região de Ribeirão Preto. Foi criado um eixo Sorocaba-Campinas, que é considerado de tão desenvolvido o eixo asiático. E duas regiões de Minas se beneficiaram, o Sul e o Triângulo. Então, houve um espraiamento mesorregional. E o Juscelino colocou no avião um economista jovem chamado Celso Furtado. Viajou, que nasceu em Pombal, na Paraíba, viajou com ele e falou: precisamos resolver esse problema aqui. Eram 2 anos de seca, desemprego, fome e um índice de mortalidade muito grande. O Celso Furtado conhecia a experiência do sul da Itália. A Itália tem 3 regiões muito características: o norte desenvolvido, o sul subdesenvolvido, e eu vou falar depois sobre a terceira Itália. Ele copiou praticamente a Casa del Mezzogiorno, que era uma experiência que você dotava a região menos desenvolvida de infraestrutura portuária, energia, telecomunicação, e criava um sistema de incentivos fiscais para atrair a indústria. Isso funcionou. Funcionou, e o Nordeste, durante uns 10 anos, começou a crescer mais rapidamente que o Brasil. Depois, essa política econômica estava baseada no Brasil, em que o governo federal era rico. Tinha havido uma reforma tributária, era concebida pelo Roberto Campos, diferentemente da reforma tributária atual. O Roberto Campos fez o que na escola de governo de Harvard eles chamam reformas por atacado. Fez conjuntamente a administrativa, a tributária, a previdência não era relevante naquela época, e a tributária e a financeira. Muito bem. E o Brasil gerou um volume de recursos muito grande com a reforma tributária. Aconteceu que o superávit primário chegou a ser 5% do PIB. Hoje, se o superávit primário fosse 5% do PIB, só para ver a dimensão, seria colocar nas mãos do governo 450 bilhões de reais cada ano a mais. Então, o governo federal pôde bancar políticas de desenvolvimento regional. À medida que o governo federal foi enfraquecendo, a política foi também enfraquecendo. E o Nordeste está mais ou menos estagnado na sua posição relativa no Brasil. Então, você pode dizer o seguinte: a pobreza no Brasil tem uma dimensão espacial, uma concentração em áreas menos desenvolvidas. Um outro problema é o seguinte: no meu livro, eu pego o começo da Carta da Descoberta do Brasil e traduzo, coloco no livro
os trechos da carta de Pero Vaz Caminha, em que ele descreve o primeiro bioma encontrado no Brasil, a região de Porto Seguro. Ele vai descrevendo a água em abundância, as florestas, as falésias, o porto, as lagoas, etc. E escreve para o Dom Manuel, falando, não encontramos, como os espanhóis encontraram, ouro e prata, mas encontramos uma outra riqueza, uma natureza rica, onde se plantando tudo dá. Muito bem. Essa concepção dele, como esse livro tem um destino específico e geral. Específico é para a juventude, para alunos que estão no último ano do ensino médio ou entrando para a universidade, para conscientizá-los sobre as questões brasileiras, para eles conhecerem melhor o país fora das grandes centros urbanos ou das visitas às praias, passando ao lado da pobreza. Uma coisa importante é o seguinte, é que nessa carta eu faço um comentário, como é dirigido para jovens, que antigamente toda a correspondência se fazia através de epístolas, cartas, e que hoje eles fazem por e-mail, pela internet, etc. Mas que eles deveriam procurar ler as cartas, porque elas têm muita importância. E cito 3 cartas, 3 livros de cartas, que foram elaborados. Carta ao Pai, do Kafka, que é um acerto de conta de um jovem, relativamente, com a educação que o pai deu a ele. A carta do pai, que é do Alceu Moroso Lima, a filha dele entrou para o convento em São Paulo, ele escrevia diariamente, em qualquer lugar que ele tivesse, uma carta para ela. E recomendo a leitura de janeiro de 64 até junho de 64, para ver como é que o Alceu Moroso Lima, através das cartas, mostrava para ele que estava se formando um golpe no Brasil. E, finalmente, as cartas minhas queridas, as cartas que você tem a idade aí, ó. Bom, da Clarice Lispector, onde ela era casada com o embaixador e ela dava a visão dos Estados Unidos, da Europa, depois da Segunda Grande Guerra. São cartas fundamentais. Bom, depois dessa descrição dele, começa o primeiro, o que eu descrevo, colapso dos ecossistemas brasileiros. O primeiro colapso é o ciclo do pau-brasil. O ciclo do pau-brasil, onde os navegantes e traficantes chegaram a tirar 70 milhões de árvores do pau-brasil para móveis de luxo e para tintura e coloração. Depois a Mata Atlântica vem sendo utilizada para o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da pecuária extensiva, você vai desmatando, o ciclo do ouro e do diamante, aqui em Minas, você chega mais no sul, as serrarias para exportação, a indústria moveleira, a indústria de construção civil, e de repente você percebe que está apenas com 8% de mata contínua na Mata Atlântica. Que lá embaixo, a Mata Atlântica chama-se Araucária, só 2%. Isso significa o seguinte: antigamente não havia consciência ecológica.
eu me lembro que eu estava como consultor da OEA no Plano de Desenvolvimento do Araguaia-Tocantins, estava na cidade Imperatriz e soube que tinha uma reunião de distribuição de terra para pequenos produtores. Entrei lá na sala, fiquei lá no fundo, e havia uma preocupação muito grande das Forças Armadas, nós estávamos lá em pleno regime militar, com a região do Araguaia-Tocantins, por causa das guerrilhas ocorridas no fim dos anos 60. E o coronel que estava distribuindo falou assim, olha, vou entregar o título, mas preste atenção. Se vocês não desmatarem pelo menos 50% da propriedade, vocês perdem o direito de propriedade. Quer dizer, não havia assim, preocupação. Mesmo na área acadêmica, o Cláudio Moura Castro assistiu isso. Nós, lá no CEDEPLAR, nós temos um acordo, contrato, um convênio com uma instituição norte-americana chamada Resource for the Future. E eles mandaram aqui para sensibilizar os acadêmicos, os economistas, sobre a questão ambiental, a economia, e mandaram o maior especialista naquela época, que era o Alan Knies. Ele fez palestra, discutiu, bateu papo e tal, e não houve sensibilização ao problema. Então, essa consciência ecológica é um fato muito importante, mas é relativamente recente. Roberto Messias está aqui e sabe que nós tivemos pioneiros aqui em Minas Gerais. O Werneck, o professor Ângelo, a Maria Dalce e outros, o professor Zé Israel Vargas, e que a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente só ocorreu no governo Aureliano Chaves. Então, essa preocupação, no Brasil, é uma coisa que está ainda embrionária. Os meios de comunicação têm ajudado muito a colocar essa questão. Bom, o que a gente observa é o seguinte. Internacionalmente, as Nações Unidas fizeram uma revisão do seu sistema de contas nacionais para incluir ativos e serviços ambientais. Eu vou explicar. Não pode deixar. Quando houve a crise de 29, o Keynes, juntamente com Richard Stone, falava assim, nós não estamos sabendo o que está acontecendo na Inglaterra, no conjunto do país. Aqui vem notícia que tal região a indústria têxtil está bem. Lá de Manchester vem notícia que umas fábricas fecharam. Então eles pegaram, precisamos de um agregado significativo que nos dê uma visão de conjunto. Então formularam os agregados significativos. O PIB, a taxa de crescimento do PIB, o índice de inflação, o índice de preço ao consumidor, o balanço de pagamentos, consumo, formação de capital, etc. Esses agregados significativos dão uma ideia de conjunto e se universalizaram. Todos os países hoje têm isso. Então, nós todos vemos na televisão a previsão da inflação, taxa de crescimento do trimestre e tal. Nós temos a consciência do conjunto da sociedade. Nos anos 70, como houve um período de grande concentração de renda e de riqueza, o que aconteceu foi que a ONU também desenvolveu um conjunto de indicadores de desenvolvimento social. O mais conhecido é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas tem outros indicadores, indicador de pobreza, indicador de higiene, etc.
Em seguida, vieram os indicadores de meio ambiente, muito ligados ao consumo, por exemplo, qualidade do ar, grau de desmatamento, poluição do rio. Nós começamos a ter consciência de como vai a vida do sistema natural. E, finalmente, em processo, nós estamos agora elaborando os indicadores de capital social. Deixa eu explicar um pouco isso. Hoje, nós podemos classificar o capital em capital físico, que é as residências, as fábricas, as estradas, os portos, e os capitais intangíveis, que são as instituições, o capital humano, o capital intelectual, o capital sinergético, o capital cívico. E essa diferença é muito importante. Nos anos 60, com a Revolução Cubana, o presidente Kennedy fez a seguinte observação. O socialismo cubano está penetrando na América Latina. Nós temos um foco importante nas ligas camponesas Francisco Julião, no Nordeste, e o Che Guevara na Bolívia, onde ele foi assassinado. Então, quando terminou a Segunda Grande Guerra, a Europa estava pobre, e nós fizemos o renascer da Europa. Fizemos renascer da Europa através do Plano Marshall, que dava muita moeda forte, o dólar, e assistência técnica, e, de fato, com 10 anos, a Europa emergiu das cinzas. Então, ele falou, vamos fazer o Plano Marshall para a América Latina para acabar com essa penetração do socialismo cubano. Foi então que o Celso Furtado escreveu um artigo clássico, chamado Assimetria no Retrocesso Econômico. Ele diz o seguinte: o que você destruiu na Europa foi o capital físico, da importância da distinção. As fábricas, as casas, as estradas, os portos. Mas você não destruiu o capital intangível. As universidades continuaram lá, as associações empresariais, o empreendedorismo, o capital intelectual. Por isso, então, que você levantou a Europa, quer dizer, a condição necessária é essa ajuda, mas a condição essencial foi a existência de capitais intangíveis. É essa noção que eu vou colocar agora na proposta do terceiro ciclo de expansão. Muito bem. Aí, a ONU, então, resolveu fazer o seguinte. Todo o país, 2008, coisa muito recente, todo o país tem capital natural. As florestas, os rios, as microbacias, as reservas minerais, a biodiversidade, o ar puro. Isso tudo é capital natural. E eu vou precificar isso. Então, a partir de agora, o Brasil está começando. Nós temos o seguinte: quanto vale para a sociedade brasileira a floresta amazônica? Se você começar a atribuir valor à floresta em pé, aos rios, às reservas minerais, etc., o estado do Brasil mais rico não é São Paulo, é o Amazonas. É a forma de perceber como que a região de São Paulo mais rica não é a ABC, é o Vale do Ribeira, que é considerada área economicamente deprimida. Mas é um contínuo de Mata Atlântica, com muita nascente de água, muito abastecimento. Então, isso é uma forma da sociedade perceber. Nesse sentido, então, nós podemos explicar duas concepções de meio ambiente.
A primeira, que prevaleceu desde o período colonial até recentemente, até hoje, o meio ambiente é um almoxarifado de recursos naturais, onde os indivíduos vão procurar alimentos, vão procurar bioenergia, vão procurar água, vão procurar frutas, e é também um lugar que é um mega lixão, onde a sociedade joga os dejetos e os resíduos nas bacias hidrográficas, etc. Então, nesse sentido, a gente tem que falar qual é o valor da Amazônia, qual é o valor do Rio Doce. Então, nós temos que agora, modernamente, o que chama valor econômico total. Valor econômico total é, primeiro, serviço de provisão. O meio ambiente oferece, a floresta, por exemplo, oferece para o cidadão fruta, peixes, energia, etc. Provisão. Ela chama valor de uso. Ela oferece também funções ecológicas. Resgate de carbono, sedimentação, e ela fornece, por exemplo, também banco genético. Banco genético. Depois você tem o valor espiritual da floresta. O valor espiritual da floresta é quando as pessoas atribuem valor a um bem, a um ativo. Nós, mineiros, atribuímos grande valor ao mar. Encontrei muitos estudantes de São Paulo, universitários, visitando a nascente do Rio São Francisco, lá em São Roque. É um valor espiritual. E tem também o valor de reserva, aquilo que a gente deixa para as nações futuras, para gerações futuras. Bom, isso é importante ou não? Vamos ver o seguinte. O Papa Francisco escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, em setembro de 2015, que é, na verdade, conhecido como a nossa casa comum. Ele reuniu 110 dos maiores especialistas em meio ambiente, um de clima, outro de geologia, outro de hidrologia, e economistas, sociólogos, antropólogos, e fez a encíclica Nossa Casa Comum. E ele tem uma tese muito importante, está no livro. Os efeitos mais graves de todos os ataques ao meio ambiente são sofridos pelos pobres. Temos de ter a consciência de que uma abordagem social deve integrar as questões de justiça nos debates sobre o meio ambiente, de tal forma a ouvir ambos, o grito da terra e o grito dos pobres. O que ele quer dizer? Quer dizer, se você, quando faz uma política social, você tem que articulá-la com a política ambiental e vice-versa. Vou mostrar por quê. Como do período colonial até 1930, 40, houve um uso predatório da Mata Atlântica, hoje, se você fizer um mapa dos municípios mais pobres do Brasil, a gente chama área economicamente deprimida, você vai ver uma faixa que desce do oeste da Amazônia, vem pelo nordeste e chega até a zona da Mata de Minas. São 1.800 municípios que se empobreceram porque houve um uso predatório de sabá de recursos naturais. Aqui em Minas, nós temos 180. Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Norte de Minas,
o município está em 4 micro-regiões do Rio Doce e pontos isolados na zona da mata. O que é interessante, se você tivesse esse mapa há 30 anos atrás, a gente falava Minas acima do paralelo 19, pobre, Minas abaixo do paralelo mais rica. Mas a pobreza foi descendo na medida em que havia uma degradação da Mata Atlântica. Até hoje, o Instituto da Mata Atlântica coloca Minas Gerais, todo ano, como o estado que mais desmatou a Mata Atlântica, para fazer carvão vegetal, para fazer cerca de porteiro, de fazenda, etc. Então, gente, é o seguinte, o uso predatório dos recursos naturais retira a fertilidade do solo, as microbacias, as nascentes. Então, não é uma coisa assim estética. Eu quero preservar porque eu acho bonito. Não, tem um impacto econômico fabuloso. E esse processo de degradação, saiu um livro agora de um historiador, Niall Ferguson, chama A Política da Catástrofe. E ele examina todo tipo de catástrofe, lá de trás, da época dos gregos, até a pandemia do Covid. E ele diz o seguinte, a pandemia existe quando você faz o uso não sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, tem a água contaminada pelo mercúrio, o deslizamento na Mata Atlântica, no litoral paulista, as enchentes na pavimentação, superpavimentação das grandes cidades. Ou seja, ele não separa o desastre natural do desastre humano. É um livro importantíssimo, porque ele está citado aqui, vários trechos dele no meu livro, são em 2021, e nós temos, gente, que cuidar da casa comum. Finalmente, antes de entrar na proposta, vou me alongar um pouquinho, nós temos que considerar o seguinte, que nós temos tradição, relativamente não muito longa, de política social, de política ambiental, de política industrial, e temos essa tradição acumulada, essa experiência acumulada. Na proposta que eu faço do plano decenal, é fazer um processo de renovação e de atualização e dinamização institucional dos instrumentos e dos mecanismos. Por exemplo, a Europa, os países da OCDE, têm 130 instrumentos de intervenção na política ambiental. 130. No meu livro aqui, eu cito 8 que nós usamos no Brasil. Um deles, por exemplo, o governador Eduardo Azeredo está aqui, foi criado no governo dele, que é o ICM ecológico. Tá certo? E nós temos, assim, mais diversas. Então, você, por exemplo, você constitui uma bacia hidrográfica. Tá certo? E essa bacia hidrográfica tem um comitê gestor. Que instrumento que ele tem para falar com a CSN? Você está poluindo a bacia. Então, só prender, quer dizer, tem um científico que chama títulos negociáveis, que é um... Então, a gente tem que pegar a experiência internacional e trazer para o Brasil. Eu proponho, assim, de imediato, para resolver o problema da Amazônia, duas coisas muito radicais. Quando eu viajava lá pela região, fui numa cidade chamada Tailândia, no Pará, e a Polícia Federal tinha passado lá na véspera.
Eu entrei na churrascaria, eu estava com um grupo da Vale procurando terras para implantar um projeto de biodiesel de Dendê. Vi um ambiente de euforia. Aí eu chamei o gerente do IBAMA lá. O que foi? Não, o pessoal sabe o seguinte, ele não tem condições de fiscalizar, de multar esse mundo que é a Amazônia, porque o recurso fiscal é limitado. Então, pode fazer ações pontuais. Eles colocaram um conjunto de madeiras na beira da estrada, a polícia multou e foi embora, porque não tinha capacidade de gestão da regulamentação. Então, duas medidas que eu proponho que são, eu acho importantes. Andando lá na região, eu vi umas máquinas de desmatamento. Perguntei, quem financiou? Eu fui Crédito Rural do Banco do Brasil. Quando prenderam lá uma dragagem muito grande de ouro, dragagem de ouro de garimpo ilegal, quem financiou? Foi o Banco X, privado. Nós sabemos que o crédito rural tem um subsídio do Tesouro, chama equivalência da taxa de juros, que é o seguinte, você tem que manter a taxa de juros da agricultura, porque o alimento é essencial e ela exporta, ela está gerando um excedente de 100 bilhões de dólares na balança comercial, compatível com os concorrentes. E quem é que paga a diferença entre os juros do mercado e esses juros quase tabelados? É o Tesouro Nacional. Eu lembro que a gente assinava repasse para o sistema financeiro. Agora, você imagina que você, como cidadão, está pagando IPI, está pagando imposto de renda para financiar o desmatamento? Então, a proposta é o seguinte, o Departamento de Fiscalização do Banco Central responsabilizar o banco pela reposição do meio ambiente destruído. Você passa a ter mais vigilância lá na ponta, você demite um gerente, e como que você faz isso? Hoje você tem um mapa das áreas que são de preservação permanente, você tem indicadores do Amazon, quais são os municípios que têm problemas críticos de desmatamento. Então, é possível operacionalizar isso. Isso seria você tirar o oxigênio dessa atividade ilegal. Justificativa. Tem sentido o Banco Central financiar um bando de contrabandistas? E não tem crime social. E o crime ambiental? Bom, aí, então, antes de entrar na fase final, eu queria lembrar o seguinte, cada capítulo está baseado no texto constitucional. 1988, a Constituição Cidadã já previa política social, política ambiental e planejamento. Então é o seguinte, nós estamos com essa política meio solta, meio blasé, etc., estão aí fazendo a farra da corrupção, do desastre ecológico, etc. Crime ambiental muito específico. O Kraus, no governo Fernando Henrique, fez a lei dos crimes ambientais, você identifica claramente. E a segunda hipótese, quando vamos começar agora a fase das queimadas, e as pessoas, os produtores, não sei, é a mudança climática, não sei quem pôs fogo aqui e tal. Então, o que eu proponho? Toda a terra que foi ilegalmente queimada tem que ficar 10 anos para regenerar. Não se pode
levar soja, nem pecuária extensiva. Isso é legal, o governo pode fazer isso. Porque se a gente for fazendo ações pontuais, queima um avião ali, expulsa os garimpo ilegal de lá, etc. Isso é mais ou menos o seguinte, você vai corrigindo, subindo um prédio de escada e o crime vai subindo de elevador. O ritmo de destruição de valor é muito mais rápido da sua capacidade de gestão. Porque o governo federal não tem só essa questão. Bom, finalmente o seguinte, o terceiro ciclo de expansão da economia brasileira. Para ter um ciclo de expansão, você precisa ter uma revolução científica e tecnológica. No caso do primeiro ciclo, que foi do Juscelino, a mudança científica e tecnológica vem incorporada na produção do automóvel, na produção da indústria fertilizante, na indústria de cimento. Então, na França, você tem dois núcleos de pesquisadores muito importantes. Um é em torno de Thomas Piketty, que já temos no Brasil 2 livros deles traduzidos, estuda profundamente a questão da desigualdade social. Ele tem um pé em Paris, outro pé em Londres. E o último chama Capital e Ideologia. Muito fundamentado, muito documentado, etc. A gente tem que usá-lo sempre. E o outro é Philippe Aghion, preocupado com desenvolvimento sustentável. Ele tem também, soltou um livro agora, nós chegamos no ponto, em que ele avalia o modelo de Schumpeter. O século XX teve 3 grandes economistas, Keynes, Milton Friedman e Philippe Aghion, e o Schumpeter. O Schumpeter escreveu um livro, chama História da Análise Econômica, que começa lá atrás, nos gregos, e vem, que é uma coisa de só uma pessoa iluminada que tem condições de escrever. Mas ele escreveu também um livro, em 1910, chamado Desenvolvimento Econômico. E ele defende a seguinte tese. Ele era um cara muito vaidoso, muito rico também, e ele dizia assim, eu quero ser o maior economista do mundo, o maior cavaleiro, ele fazia equitação, da Áustria, e o maior amante de Viena. A televisão foi fazer uma pesquisa e fez uma entrevista com uma assistente dele, uma jovem assistente. Ela disse, de fato, ele é um dos maiores economistas do mundo, ele ganha prêmios na equitação. Quanto ao terceiro item, não tem nada a dizer. Bom, aí então, o que aconteceu? Tem um capítulo que ele fala assim, a economia está funcionando. Nossa economia está funcionando. Mas nós estamos no que a gente chama de armadilha da renda média. O Brasil saiu do subdesenvolvimento e foi para a renda média. E tem 60 anos que não sai da renda média. Então, como que você sai da renda média? Ele falou, através do ciclo de inovações científicas e tecnológicas. Bom, e se a gente precisa desse ciclo de inovações tecnológicas,
Por quê? Porque com os mesmos fatores de produção, você dobra, triplica, quadruplica a produtividade. E tem algum setor, algum segmento produtivo na economia brasileira que tem capacidade de fazer essa revolução científica e tecnológica. Agora eu vou, com toda a satisfação, falar que tem um produto mineiro para isso. E vou explicar como. A agricultura colonial, ela era essa que a gente vê, ela desmata, ela tem mão de obra semi-escrava, ela tem quebra das normas, dos regimentos da legislação. Ela está aí. E nos anos 70, um mineiro saiu da Universidade Federal de Lavras, convidado pelo governador Rondon Pacheco para ser secretário da Agricultura. E o professor Alisson Paulinelli colocou como condição que ele pudesse fazer experimentos no Cerrado. O Cerrado, gente, era 60% do espaço geográfico do Brasil. E não valia nada. Eu tinha um tio, Leão Oliveira, que engordava gado lá no sul de Goiás, no Cerrado. E eu perguntei, como que o senhor faz para entrar na propriedade? Eles não incomodam, que lá não vale nada. Eu levo uns pacotes de cigarro Lincoln, que naquela época era chamado mata-rato, e distribuo lá, ninguém incomoda, volto com o gado gordo. Bom, não tinha tecnologia, ciência, conhecimento para explorar a agricultura de cerrado, tanto de sequeiro como irrigada. O professor Paulinelli fez uma coisa corajosa. Desapropriou terras do Antônio Luciano. Para o pessoal mais jovem é o seguinte, Antônio Luciano era o dono do Hotel Financial, que ainda existe até hoje, pertinho da Praça 7. Onde ele tinha uma onça. E ele tinha hábitos peculiares, ele cultivava uma onça. E tinha muita terra no Alto Paranaíba. O Paulinelli desapropriou as terras, fez reforma agrária. E o Antônio Luciano, acho que saiu na Veja, tinha no escritório dele o retrato Paulinelli com olho de pirata. Bom, o Antônio Luciano foi uma figura importante aqui, porque se vocês assistirem a série Hilda Furacão, ele aparece na novela e ele era dono da rede de cinemas aqui da capital. Bom, o Paulinelli chamou 5 cooperativas para fazer experimentos. Em 1975, eu era diretor de planejamento da João Pinheiro e fui para o Alto Paranaíba, São Gotardo, e fiquei atrás do presidente Geisel e do Paulinelli para a primeira colheita de trigo no Cerrado. E esse fenômeno levou o Paulinelli para o Ministério da Agricultura e ele criou o Polo Centro. E aí, gente, a tecnologia nova foi espalhando, entrou em Balsas, no sul do Maranhão, entrou no oeste da Bahia, no sul de Goiás, no sul de Rondônia, na Gurgueia, que é no Piauí. E hoje o Brasil, estatisticamente, eu posso falar com vocês, é o maior produtor mundial de 5 produtos. Não tem eles aqui, mas é carne de frango, é soja, é farelo de soja, é suco de laranja, café ou é o primeiro ou é o segundo.
E a agricultura, eu me lembro, nos anos 50, como o preço dos alimentos era tabelado, a gente fazia fila para comprar um quilo de feijão, 1 quilo de carne, aquela fila imensa, porque os produtos eram congelados. Como os aluguéis eram congelados, então não havia expansão. Então, com a libertação dos preços, a agricultura deu um impulso. E olha, talvez não haja nenhum programa que tenha melhor distribuída renda no Brasil do que esse segundo salto da agricultura brasileira na produção do cerrado. Por quê? Se você reduz o preço de 100 para 50, você está devolvendo o poder de compra de 50 para o trabalhador. Então, é um programa que foi muito importante para dar acesso à população mais pobre a alimentos, proteína animal, proteína vegetal. Bom, isso foi o primeiro momento. Agora, Vinícius Paulinelli criou o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária em torno da Embrapa. Criou a Embrapa e o sistema. Aqui de Minas você tem Lavras, você tem o FMG, você tem Ouro Preto participa, Uberaba participa. Eles fazem uma rede com esse sistema novo de pesquisa. E desenvolveram, eles não pararam. Veio a hiperinflação, veio a crise, veio isso, veio aquilo, eles continuaram pesquisando. Graças a quê? As instituições chamadas CNPq, CAPES, FINEP, Ministério da Educação, e assim vai. Quer dizer, é o desenvolvimento feito por instituições e pela ciência e tecnologia. E hoje, preste atenção, segundo o depoimento dos próprios pesquisadores, se você levar para o campo apenas 50% dos resultados das pesquisas, que permite você produzir alimentos saudáveis, alimentos sustentáveis e resistentes à mudança climática, 50% que se conhece, você dobra a produção agrícola do Brasil. Então, nós podemos fazer uma coisa paradoxal. Se a gente conseguir distinguir, viajando, é claro, conversando, ir nas feiras e pôr o pé na estrada, conhecer essa nova realidade do agronegócio, isso que é chocante para a opinião pública do agronegócio, você dobra a produção de alimentos no Brasil e faz um ciclo de expansão econômica. Por quê? Porque a agricultura hoje, se você pegar um ovo da Granja Resende, lá em Uberlândia, e pegar 1 metro de tecido no oeste de Minas, tem mais tecnologia, o ovo é mais intensivo de tecnologia do que 1 metro de tecido. Então, hoje, se você pega 1 tonelada de carne no sul de Goiás, vamos pôr em Uberaba, ele põe na mesa do japonês, no máximo 8, 10% é serviço da natureza. Fertilidade do solo, água, etc. O resto é ciência e tecnologia, logística de transporte, engenharia, pesquisa, informática. Então, hoje a rede, se você mexer na agricultura, você está mexendo na fábrica de caminhões lá do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Você está mexendo com os laboratórios de TI aqui em Minas Gerais. Você está mexendo com a indústria química, com a indústria fertilizante, com a indústria de bens de capital, máquinas e equipamentos. Então, é uma rede. Você pode chamar indústria do agronegócio. Então, se a gente conseguir vencer esses preconceitos, você vai ter condições de desencadear o terceiro ciclo. E não é no campo
é no país. E outra coisa importante, conhecendo as pessoas, o Olavo assistiu isso. Foi criado um programa, PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Coincidiu, por exemplo, que eu estava como consultor na Rondônia e o que tinha acontecido? Deu uma seca no norte do Paraná, Maringá e Londrina. Aí houve dois fatos importantes. O Paulinelli, muito sabidamente, conseguiu migrar a produção de café para o Alto Paranaíba, sul de Minas, que já tinha, e Triângulo Mineiro. E o que aconteceu? Esses migrantes foram para Rondônia. Tem cidade lá que chama Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e tal. E eu estive com eles recentemente. E eles, o que você levou para lá? Levou capital humano. Tá certo? Você não levou o cara do Mucuri, que não tinha nenhum conhecimento tecnológico. Você levou gente que já produzia e exportava café. E o mercado internacional de café fazia exigências que só com ciência e tecnologia, com pesquisa do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, você conseguia resolver. Então, esse novo ciclo de expansão é o ciclo de expansão com base nas inovações científicas e tecnológicas aplicadas à informática, que abastece de novos produtos, etc. Entenderam? Então, para terminar, eu diria o seguinte, que nós temos muita dificuldade de perceber a importância de você ter um plano de desenvolvimento de longo prazo, em que você... Porque esse tipo de política econômica que nós estamos fazendo nos últimos anos é uma política que você trabalha com os agregados. Então, você fala assim, PIB, consumo, taxa de juros, taxa de câmbio, é fundamental. Isso é muito importante. A inflação destrói o poder de compra nosso, a taxa de juros nos solapa, etc. Isso é importante. Mas quando você faz PIB, você faz um chupão assim, ó, toda a diferenciação entre as regiões, as potencialidades, a qualidade do capital nas regiões desaparece. PIB, né? Então você tem que ter uma visão espacial, setorial, territorial e conversar com esse pessoal. Eu fui lá em Rondônia porque eles estavam tendo dificuldade de exportar o café por causa da crise, estavam na Amazônia, estava havendo restrição na Europa. Então eu sugeri a eles fazer o certificado de origem. Então não é café da Amazônia, café de Rondônia, carne do oeste, suíno do oeste catarinense, etc. Enquanto não se resolve esse problema. Para terminar, essa proposta é cheia de esperança. O Peter Drucker falava o seguinte, se estiver discutindo qual o cenário da economia brasileira, lembre-se que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Quer dizer, o plano de desenvolvimento de longo prazo, você está criando o futuro da sociedade. E se alguém achar que é uma utopia, o Oscar Wilde dizia, o progresso não é senão a realização das utopias. E, finalmente, quanto à esperança que isso possa dar certo, eu cito aqui uma música dos Titãs, Enquanto Houver Sol. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Obrigado.
Bom, se a gente tivesse mais tempo, poderíamos abrir debate e tal, mas eu acho que nós temos uma cria para lamber. Eu acho que eu proponho que a gente, quem quiser, vai lá, pega o livro para o Paulo autografar e a gente vai conversando enquanto isso aqui, confraternizando. Né? Cês viram como é que a gente custou entrar para cá? Como é que estava bom todo mundo conversando? Então, isso é uma coisa que a gente está reaprendendo. Né, Eli? Você conseguiu chegar aí, né? Foi bom, né? Ok, gente? Muito obrigado. Ô, Miloca. Já está dando, pode continuar. Isso. Não só você. Muito bem. É o orgulho da nossa família. A minha mãe batizou o Paulinho, muito bem batizado. A minha mãe escolheu o nome dele. Eu brinco que ele foi abençoado. Então, falar do Paulinho é falar dessa inteligência, dessa lucidez, dessa capacidade, dessa competência. E tudo isso é um exemplo para os jovens da nossa família e para os jovens de qualquer pessoa que te ouça ou que veja os seus livros. Então, parabéns, Paulinho. Continua. Você não pode parar. Você nunca parou. E você não pode parar. Continua e vai em frente. Você é um sucesso. Obrigado, Miloca. Obrigado. Eu queria destacar aqui o seguinte. Queria destacar que grande parte do meu esforço, da minha dedicação, do meu trabalho diário, 10 horas de trabalho, como você mencionou, eu devo muito a Udi, minha esposa, pelo incentivo, a força e, além de tudo, o amor. Muito bom.